Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nossas aulas já estão chegando ao fim, né? Pelo menos até antes do- das férias, né? Depois a gente continua, se Deus quiser, tá bom? Vamos lá dar início a mais uma aula de doenças sexualmente transmissíveis. Aula 7. Infecção por clamídia. Não sei se vocês já ouviram falar de clamídia. Não é muito comum essa palavra, né? É só quem está habituado nesse meio para ouvir essa palavra, né? Clamídia. Não é tão feia quanto os outros, né? Igual na outra aula, condiloma, papiloma, vírus, né? Esse é mais feio. Clamídia não é tão feio, mas é uma doença feia, tá? Então vamos lá. Definição: doença infecto-contagiosa dos órgãos genitais masculinos e femininos, tá? A causa da clamídia: clamídia traquimotes. Traquimotes. Quais são os sinais e sintomas dessa doença? Caracteriza-se pela presença, pode não ocorrer, quer dizer, pode ser assintomático, de secreção, corrimento uretral escassa, translúcida e geralmente matinal. Bem clarinho, tá? Uma secreção bem clarinha, diferente da gonorreia, que é purulenta, que é branca. Essa não, essa é bem clarinha, tá? Geralmente no período da manhã que ocorre esse corrimento. Um ardor uretral ou vaginal pode ser a única manifestação. Raramente a secreção pode ser purulenta e abundante. Se não tratada, pode permanecer durante anos contaminando as vias genitais dos pacientes. É importante saber que mesmo a pessoa assintomática pode transmitir, que a gente sempre vem falando, né? A pessoa sintomática transmite a doença em todas as doenças que nós vimos. Transmite a doença, né? Eu acho que só foi uma doença que só com os sinais clínicos que ela começou a se manifestar. Não me recordo agora, mas demorava mais ou menos 14 dias, né, de incubação a doença, e só depois que os sinais e sintomas começavam a aparecer é que o paciente começa a transmitir. Eu não me recordo agora. Se vocês recordarem, deixam lá no comentário, tá? É importante saber que mesmo a pessoa sintomática pode transmiti-la. Pode ocasionar uma doença inflamatória pélvica, gravidez ectópica e etc. Assim como a gonorreia é uma das principais causas infecciosas de infertilidade feminina, perdão. O modo de transmissão da clamídia: relação sexual sem uso de preservativo. O diagnóstico: pesquisa do agente material uretral ou vaginal. Sabe aquele cotonete? Então, é com aquele cotonete, tá? O tratamento é com antibiótico oral e local na mulher. Quais são os cuidados de enfermagem? Orientar o uso de preservativos e higiene pós-coito. O que é mesmo higiene pós-coito? Eu acho que eu ensinei para você, falei para vocês o que era na aula passada. É tomar banho, lavar a área genital após a ejaculação, né? Aqui uma fotinho, tá? Da clamídia. Infecção por Gardnerella também não é um nome comum, tá? A Gardnerella vaginalis é uma bactéria que faz parte da flora vaginal normal de 20 a 80% das mulheres sexualmente ativas. Então, faz parte da flora vaginal da mulher? Sim, mas a gente vai ver qual é o agravo, tá? Quando
Por um desequilíbrio dessa flora, ocorre um predomínio dessa bactéria, segundo alguns autores, e associação com outros germes, como bacteroides, maculoncoides, micoplasmas, etc. Temos um quadro que convencionou chamar de vaginose bacteriana. Então, quer dizer, essa bactéria Gardnerella, ela já está na flora vaginal da mulher, normal, tá? Só que começa a ficar perigoso quando ela se junta com outra coisa. Por exemplo, pode ser um fungo, pode ser outra bactéria, pode ser um vírus, tá? Aí que o negócio pega fogo, beleza? Usa-se esse termo para diferenciá-lo da vaginite, na qual ocorre uma verdadeira infecção dos sistemas vaginais. A gente já falou de vaginite lá na saúde da mulher. Na vaginose, por outro lado, as lesões dos tecidos não existem ou são muito discretas, caracterizando-se apenas pelo rompimento do equilíbrio microbiano vaginal normal. Então, a gente tem um equilíbrio bacteriano, não é uma inflamação, tá? É uma... Ai, o que eu posso dizer que é uma vaginose? É uma infecção? Pode ser que seja, né? Porque assim, ele tem um equilíbrio, a gente tem um pH normal, né? Um equilíbrio de bactéria normal. Aí vem outra bactéria, ou aquilo que eu falei, um fungo, ou um vírus, qualquer coisa assim, e se instala ali junto com essa bactéria, a Gardnerella, acontece o que? O desequilíbrio da flora e aí acontece alguns sinais e sintomas. Pode ser que o pH caia daquela região, estando mais suscetível a outras doenças piores ainda, tá bom? Quais são os sinais e sintomas da Gardnerella ou vaginose, né? Corrimento homogêneo amarelado ou acinzentado, com bolhas esparsas em sua superfície e com ardor ativo desagradável. O prurido, a coceira vaginal, é citado por alguns pacientes, mas não é comum. Após uma relação sexual com presença do esperma, no ambiente vaginal, costuma ocorrer a liberação de odor semelhante ao de peixe podre. Foi detectada uma maior incidência da vaginose bacteriana em mulheres que têm múltiplos parceiros sexuais. Então, gente, quando citando, né, lá na anamnese com algum paciente, citou se tinha algum odor, né? E o odor é depois que o esperma entra em contato lá na vagina, que o homem ejacula dentro da mulher, foi citado que tem o odor é de peixe podre, por causa do pH, tá? Olha lá, de pH básico, quer dizer, às vezes o pH tá muito baixo daquela região, então várias bactérias se juntam ali formando a Gardnerella, tá? No homem pode ser causa de uretrite, que é a inflamação, a inflamação da uretra, e eventualmente de balanospotite, que é a inflamação do prepúcio e da glande. A uretrite é geralmente assintomática e raramente necessita de tratamento. Quando presentes os sintomas, restringe-se a um prurido, uma coceira e um leve ardor, uma queimação miccional. Raramente causa secreção uretral. No homem contaminado é de que podemos falar efetivamente que se trata de uma DST. Na mulher já é um problema, porque como a Gardnerella já existe na flora vaginal, então não é considerada uma DST, tá? A não ser que ela venha com outra doença. Mas no homem sim, porque o homem não tem essa bactéria normal ali na vagina, tá? No pênis. A mulher tem na vagina.
Flora microbiana normal. Nosso organismo, a partir do nascimento, entra em contato com germes, bactérias, vírus, fungos, os quais vão se localizando na pele e cavidades, boca, vagina, uretra, intestinos, etc., caracterizando o que se chama de flora microbiana normal. Normal porque é inexorável e porque estabelece um equilíbrio harmônico com o nosso organismo. Existem condições em que esse equilíbrio pode se desfazer. Outras infecções, uso de antibiótico, estresse, depressão, gravidez, uso de DIU, uso de duchas vaginais sem recomendação médica, etc. E determinar o predomínio de um ou mais de seus germes componentes, causando então o aparecimento de uma infecção. Gente, o que ele está dizendo aqui pra gente é que existe um equilíbrio normal de micro-organismos no nosso organismo. Tá? Ele entra em desequilíbrio quando acontece alguma coisa fora do normal na nossa vida, tá? Então, por exemplo, herpes, tá? Herpes, um professor meu já dizia, né? Quem não tem, 98% da população tem. Os outros 2%, se não tem, terá, tá? E a herpes, ela aparece justamente quando o sistema imunológico da pessoa está baixo, principalmente por estresse. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? A causa, Gardnerella vaginalis. O modo de transmissão, geralmente primária na mulher, sexual no homem. Primária na mulher porque lembra a flora bacteriana. Desculpa, gente. A flora bacteriana já tem a Gardnerella, tá? Sexual no homem. Pode ocorrer também transmissão pelo contato genital entre parceiros sexuais femininas. Quer dizer, de mulher para mulher, tá? O diagnóstico, pesquisa do agente material vaginal e uretral. A interpretação do resultado deve ser associado ao caso clínico. O tratamento é medicamentoso, com metronidazol, clindamicina. Pode haver cura espontânea da doença, quer dizer, sem precisar de medicação. Quais são os cuidados? Orientar o uso de preservativo, evitar duchas vaginais, exceto sob recomendação médica. Gente, eu venho falando isso para várias alunas, tá? Não pode ficar fazendo ducha vaginal, diminui o pH da região vaginal e isso pode acometer outras doenças, tá? Limitar o número de parceiros sexuais, controle ginecológicos periódicos. E aqui tem um aspecto da secreção quando sai, tá? E o aspecto ali da vagina. Beleza? Nossa aula acabou. Obrigado pela companhia. Tchauzinho.